Bom dia, me chamo Aline Vasconcelos Amarilho, sou acadêmica do curso de Letras Português e hoje a minha socialização vai ser sobre a área de concentração que eu escolhi, ensino de literatura. O programa de extensão é Metodologia e Estratégias de Ensino e Aprendizagem, o projeto de extensão Práticas Virtuais de Contação de Histórias e o produto virtual é o e-book. O tema que eu escolhi, a partir da área de concentração, foi literatura como estratégia educacional. Eu tenho muito interesse, né? Eu tinha muito interesse de saber, né, se a literatura era somente uma leitura ou se o docente poderia utilizar ela para ensinar outras atividades, outras disciplinas, com o uso da literatura. Com o objetivo de favorecer o aprendizado, desenvolver a imaginação, aumentar o vocabulário, estimular a prática de leitura, até como uma forma de lazer, né, para que os alunos tivessem o prazer e o gosto pela leitura, e também como uma forma de resolver conflitos, expressar as suas emoções. A fundamentação teórica foi algumas pesquisas bibliográficas, dois escritores que eu gostei bastante de trabalhar, é o Augusto Cury e o Antônio Cândido, e a entrevista com o professor tem algo que me chamou muita atenção, que eu não tinha me dado conta, é que nós aprendemos primeiro a ler e depois a escrever. A metodologia, então, foi praticamente a conversa com o docente, né, via aplicativo Whats. Eu pude entender, assim, um pouquinho como é a vivência do professor dentro da sala de aula, as práticas que ele utiliza, as dinâmicas, os seus planos de aula, e como ele utiliza, então, a leitura, né, de formas estratégicas de aplicação. No roteiro de entrevista, então, fiz entrevistas baseadas lá no tema que eu escolhi, né, de estratégias utilizadas pela o uso da literatura, né? Ali é aplicado apenas uma disciplina ou mais em um mesmo plano de aula, quais os recursos utilizados para trabalhar a leitura em sala de aula, como é a participação dos alunos, né? Se eles têm interesse, qual é a opinião do docente, né, sobre as práticas de leitura em sala de aula, se ela tem liberdade, né, para poder passar a literatura como uma forma de aprendizado para outras disciplinas ou outros temas e conflitos. E depois, então, no roteiro de observação virtual, eu consegui ver um pouquinho mais a infraestrutura da escola, né? Como se divide as aulas, né? Quantos funcionários a escola tem, né? O que ela oferece para os alunos, o PPP dela, né? A proposta pedagógica. E também, né? Consegui elaborar junto com a professora aí, junto com a experiência dela, né? 2 planos de aula, que né, tem a ver com o tema que eu escolhi. A gente trabalhou, então, O Monstro das Cores, né, da escritora Ana Lenas, onde ela traz, então, a história, né, e a partir dessa história, ela consegue trabalhar as emoções, os sentimentos com as crianças. Ela conseguiu trabalhar a memorização, conseguiu trabalhar a distinção de cores, a contagem, reconhecimento dos números, as formas geométricas e também artes, né? Porque daí a criança também teve que desenhar, pintar. E outro plano de aula foi baseado num livro de Amarra Meu Cadarço, de João Marcos, onde as crianças, ela percebeu que tinha muita dificuldade de amarrar os cadarços, e aí buscou, então, um livro, né, que tivesse essa literatura para auxiliar ela a ensinar os alunos a amarrar o cadarço. Após a leitura, né, o professor ele fez então que as crianças desenhassem um sapato, pintaram o sapato, com a ajuda do professor fizeram os furinhos e passaram um barbante. E aí foi então aplicando ali as técnicas que ia falando na historinha e tentando estimulando as crianças a aprender a amarrar os sapatos. Isso foi repetido por várias vezes, né, vários dias, até que todos memorizassem e conseguissem então aprender de fato a amarrar o seu próprio calçado. Na vivência desse estágio, eu pude perceber assim, que o professor, além de toda a paciência, de ter que estar explicando várias e várias vezes para várias, né, idades e para personalidades diferentes, ele também tem que ser muito criativo. Tem que se redobrar na criatividade, né? De fazer com que algo que às vezes é tão teórico vire algo prático, divertido,
que traga o interesse, né? E como eu comentei lá também no início, né? Não queria ver algo teórico, eu queria realmente ver, assim, essa prática do uso da leitura para poder a gente utilizar mais, cada vez mais ela, né? E no momento que a gente adquirir esse prazer, a gente acaba, então, levando ela para o nosso lazer. O produto virtual, então, eu elaborei um e-book, né? Onde eu trouxe essas duas histórias, essas duas literaturas. Lá eu explico passo a passo como ele aconteceu, né? E também um pouquinho mais da minha vivência, o que eu achei, enfim. Ali tem a capa do e-book, né? Que eu elaborei. As referências bibliográficas. O link da apresentação. E é isso aí. Muito obrigada a todos. Espero que tenham gostado, né? Da forma como eu trabalhei a literatura como estratégia educacional.